Bom dia, gente. Como você está? Esse é mais um encontro precioso nosso aqui na nossa conversa sobre a escatologia. Você que tem acompanhado, então, você já percebeu que estamos conversando sobre uma visão bem panorâmica de escatologia e sem querer até esse momento defender posições A ou B. Eu sei que isso tudo gera bastante pergunta, bastante dúvida, né, para todos nós, mas antes da gente definir o que vamos abraçar como uma posição escatológica, é importante a gente ter esse pano de fundo maior, esse panorama mais amplo. Por quê? Porque isso vai nos dar segurança. Então nós já conversamos sobre a hermenêutica, conversamos algumas questões iniciais sobre céu, inferno, estado intermediário, conversamos sobre igreja, Israel e decidimos fazer o seguinte caminho. A primeira parte, essa parte mais geral, então escolhemos trabalhar primeiro com a igreja, no sentido do que ela é e qual o seu futuro, e daí então partiremos para a outra parte que diz respeito às alianças de Deus com Israel e terminaremos então todo esse bloco de estudos da nossa escola bíblica com uma visão panorâmica, uma síntese do livro de Apocalipse para entendermos então os principais conceitos apresentados no livro. Você pode perguntar, por que não um estudo literal do livro, página por página, versículo por versículo? Porque isso tomaria um tempo muito grande e o nosso propósito da escola bíblica, para quem está chegando agora, o que estamos fazendo é parte de um processo maior que começou bem lá atrás, quando nós falamos acerca da doutrina da salvação. Então, precisa entender assim, a escatologia, ela faz parte de um conjunto de informações, de um conjunto de doutrinas bíblicas que não está isolada, ela é parte, ela está ligada, como que as suas raízes estão totalmente presas em todas as demais doutrinas. Nós começamos com a doutrina da salvação. O que inclui pensar na doutrina de salvação? Inclui entendermos que fomos criados por Deus, inclui entendermos a doutrina do pecado, inclui entendermos a queda, inclui entendermos o plano de redenção de Deus, inclui entendermos a segurança da salvação, qual é a proposta de Deus para o salvo, quando seremos salvos, inclui entender o que fazem os salvos enquanto estão aqui e o que faremos lá. Então, fizemos um trabalho grande com isso. Se você depois tiver interesse, a gente pode disponibilizar para você em particular esse material. Não é um material comercial, esse é um material que a gente produz para uso aqui em nossas classes de escola bíblica, então não é para ser vendido, é algo muito íntimo nosso, mas por uma questão de carinho e interesse no seu crescimento, nós não temos dificuldade em poder repassar isso. Você precisa fazer contato para a gente então disponibilizar. A partir da doutrina da salvação, surgiu a pergunta, e Israel e a igreja? O que são? Para que são? De onde vieram? Para onde vão? Então fizemos na segunda parte do nosso estudo uma leitura do livro de Romanos, especialmente os capítulos que tratam aquela figura, aquela metáfora da oliveira que é cortada, dos ramos enxertados e de que esses ramos depois seriam cortados e a oliveira volta para o seu tronco original. Óbvio, uma leitura desse texto vai disparar em nós a curiosidade e o interesse escatológico. É onde nós estamos caminhando. Por que estudamos escatologia? Óbvio, a gente não tem uma lista de pontos que nós queremos simplesmente dizer, isso aqui aconteceu, e então um checklist. Não, a nossa intenção é aquela que já conversamos, quando o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, de que a compreensão da escatologia, a percepção da volta de Cristo, produz em nós, primeiro, um sentimento de que pertencemos a um corpo e precisamos motivar o outro. Há muitos cristãos que estão desanimados, desistindo da fé. Então, o estudo da escatologia é um estudo de motivação. Segundo lugar, é um estudo de proclamação.
Porque nós precisamos compreender que nós não somos eternos aqui na Terra. Nós vamos partir. E a hora, ao que consta, não está longe. Quando será, não sei. Mas se Cristo disse há 2000 anos que não está longe, então a gente pode pressupor que está mais perto do que estava antes. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre esperança. Por que esperança? Porque nesse mundo confuso, onde a gente acha que vai pegar vírus, onde a gente acha que se não for o Covid, pode ser a dengue, se não for a dengue, pode ser a chikungunya, se não for... Então a gente vive meio que com medo de tudo. Nós temos uma esperança de que há um dia em que essas coisas que dizem respeito à vida não vão existir mais. E mais, nem pecado, nem injustiça, nem iniquidade, nem impiedade, nem lembrança dessas coisas que agora ficam presentes, mas amanhã serão ausentes. Estaremos na presença de Deus. Então entendemos que o céu é esse lugar de presença de Deus. E, por fim, Paulo vai dizer que isso nos desperta a santidade, porque precisamos nos purificar. Apocalipse vai dizer, bem-aventurado aqueles que lavam, que as roupas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Muito bem. Quando a gente faz isso, a gente então tem o pano de fundo para a compreensão da escatologia. Perceba que a escatologia não é mistério, é coisa revelada. Então, o que precisamos é ir juntando as peças da teologia bíblica para sentarmos tranquilamente, em paz no coração, com alegria e sermos proclamadores de boas notícias. Muito bem, há um texto que eu quero ler, que foi escrito mais ou menos no ano 150, que ele diz assim, chamada Carta a Diagnetes. Os cristãos são distinguidos dos outros não pela pátria, nem pela linguagem, nem pelos costumes que eles observam, pois eles não habitam em suas próprias cidades, não usam palavras diferentes, eles não moram nos seus próprios países, mas simplesmente como peregrinos. Como cidadãos, eles compartilham em tudo com outros, mas ainda suportam tudo, assim como estrangeiros. Cada terra estranha é para eles como a sua pátria, e cada terra do seu nascimento é como uma terra dos que estão na carne, mas não seguem a carne. Eles passam seus dias na terra, mas são cidadãos do céu. Eles obedecem às leis prescritas, mas no mesmo tempo ultrapassam as leis pelas suas vidas. Eles amam todos os homens e são perseguidos por todos. Eles são pobres, mas tornam-se ricos. Em resumir tudo numa só palavra, o que a alma é no corpo é que os cristãos são no mundo. Essa é uma carta escrita em torno do ano 150 para falar acerca desse povo, o cristão. Quem é esse pessoal que está andando por aí? Então, o que vamos trabalhar hoje? Com algumas perguntas interessantes. O que precisamos entender sobre o tema do futuro relacionado com a Igreja de Cristo? O que Cristo prometeu para a sua igreja? Para onde vamos? Segundo lugar, quais as profecias que aguardam cumprimento para que as promessas que Cristo faz à igreja sejam reais? E, em terceiro lugar, vamos também conversar sobre o que aguarda a igreja amanhã. Isto é, o que temos pela frente, ok? Então, vamos lá na nossa conversa. Quando pensamos no futuro da igreja, essa pergunta perturba a mente dos cristãos ao longo dos anos. E as perguntas são mais ou menos assim, justas inclusive. Passaremos pela tribulação ou não passaremos pela tribulação? Seremos salvos da tribulação ou não seremos salvos da tribulação? Como é o céu? Como será nosso corpo na eternidade? Então, todas essas perguntas que você e eu pensamos fazem parte de uma construção teológica que nós vamos recebendo ao longo da nossa convivência na vida cristã e, às vezes, como uma coxa de retalhos, sem muita conexão de uma parte com a outra. Então, eu escuto um sermão hoje que alguém fala do céu, eu escuto uma
um estudo, uma música, e aí eu tento construir um raciocínio mais linear, lógico na minha mente, e chega alguns momentos que algumas peças estão faltando. Talvez esse é um problema muito grave das igrejas, por nós não termos o hábito de fazermos uma sequência cronológica, lógica de um tema com começo, meio e fim. Então, às vezes, a gente faz picado. Então, fala lá, Mateus falou, por exemplo, capítulos 24, fala de trevas, e aí pula aquilo. Qual é a relação disso com Daniel, com Ezequiel, com Apocalipse, com Tessalonicenses, com Pedro? Ninguém faz. Então eu escuto um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá, e aí eu tento construir a minha doutrina de pequenos fragmentos da teologia. Agora, nós precisamos entender que a Bíblia trata de uma unidade. Ela trata de um conteúdo completo. E por ser um conteúdo completo, o bom senso cristão diz que deveríamos avaliá-la de uma forma geral. Uma parte, e esse é um dos princípios da nossa hermenêutica, de que a Bíblia é a intérprete dela mesma. Então, uma parte vai dando sentido à outra. Uma parte menos clara é explicada por uma parte mais clara. Então, vamos lá. A pergunta vai nos levar a uma seguinte questão. O que é a igreja? O que é igreja? Pensa comigo aqui. E eu queria que você fizesse a definição no seu coração e na sua mente. Igreja é... O que é igreja? Igreja é templo? Sou batista, presbiteriano, católico, adventista. Igreja é estrutura física, eu vou para a igreja. O que é igreja? Então, esse é um tema que a gente sabe bem, você pode definir. Igreja diz respeito ao quê? Então, quando eu entendo o que é igreja, isso vai responder algumas coisas para mim. Quando eu associo igreja a uma estrutura, eu tenho alguns problemas teológicos. Por exemplo, quando alguém diz o seguinte, que essa estrutura que nós estamos aqui, nós chamamos de igreja, a Igreja Batista Pioneira em Cascavel. E aí alguém diz assim, o Senhor Jesus edificou essa igreja, estrutura, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não é boa teologia. Um prédio fecha. Isso não tem nenhum problema teológico, porque o mundo é dinâmico. Se amanhã a nossa igreja fechar, porque todo mundo mudou, não há nenhum pecado, nenhum problema nisso, é uma questão cultural. Imagina que há um grande movimento de migração e a gente vai embora daqui para outra cidade, muda do Brasil para outro país por conta de alguma situação catastrófica aí. Então quer dizer que a igreja acabou? Os templos ficam, as casas ficam, as estruturas físicas ficam, mas a igreja de Cristo é muito mais do que isso. Então eu quero dizer para você, o que é igreja? Defina bem o que é igreja, isso vai te ajudar a entender sobre o futuro dela. Então, quando é que começa a igreja? Muito bem, a igreja começa naquela afirmação de Cristo, quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, que é fundada, ela é construída, fundamentada sobre apóstolos e profetas. E Deus deu dons a esta igreja. E vários textos da Bíblia vão tratando acerca do início, da gênese dessa igreja. Não era uma convocação como Israel, como convocações comuns, mas uma convocação feita por Cristo para um novo momento, para um novo tempo, para um propósito diferente. E a esta igreja, há ordens, há princípios, há mandamentos que o Senhor Jesus dá a ela. Então, quando a gente pensa na igreja, a gente pensa naqueles que foram chamados para fora, naqueles que foram trazidos por Cristo, que o Pai lhe deu de todas as nações para formar um corpo, não é? E quem faz parte da igreja? Os anjos, os santos do Velho Testamento, os judeus de hoje. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa interessante no texto de Efésios, você pode conferir esse texto, de que a igreja de Cristo, ela é composta tanto de judeus
quanto de gentios, de gregos, romanos, bárbaros, não importa. O que caracteriza a igreja de Cristo é aqueles que respondem ao chamado de Cristo, que têm a percepção do seu pecado, reconhecem o senhorio, a obra de Cristo na cruz do Calvário, e o acolhem, e o recebem, e decidem assumir o compromisso do discipulado. E estes em Cristo são novas criaturas, não nasceram da carne, não nasceram do homem, mas de Deus. Esses cujo Espírito Santo trabalhou nos seus corações e os convenceu da justiça, do juízo, esses fazem parte da igreja de Cristo. Paulo diz, isto é um mistério, foi o que nós falamos na semana passada. Aí então, vamos perguntar, como é que a igreja se relaciona com o Israel? O que é Israel e o que é a igreja? Porque é uma pergunta óbvia. Nós somos o Israel. Às vezes somos chamados de Israel espiritual. Às vezes carregamos esta mesma designação. Mas aquele Israel físico acabou, não existe. Então, eu quero chamar a sua atenção, e eu não vou parar muito tempo aqui, porque já o fizemos no passado, a que você gaste um pouco de tempo estudando aquilo que conversamos sobre a carta de Romanos. E se você quer uma sugestão de um livro, há um livro muito interessante, Estudo aos Romanos, escrito por John Stott, muito legal, que ele traz uma explanação bem clara, rica, e você vai poder ter uma compreensão. O que a gente sabe é de que um é um, outro é outro. Dois povos. O que há de comum entre eles? Povo de Deus. Fazem parte desse projeto de Deus maior. Muito bem. Vamos pensar alguma coisa hoje aqui, então? Quando pensamos na igreja, eu quero chamar a sua atenção sobre esse aspecto da igreja universal, não a do reino de Deus no sentido estrutura física, mas eu quero chamar a sua atenção para o conceito de igreja universal no sentido do reino de Cristo estabelecido na terra. Então, eu vou colocar alguns pontos e eu quero que você acompanhe comigo nesse momento. A ideia de igreja universal é essa igreja que inclui todo esse povo remido, que se reúne em 2, 4, 10 mil, não sei, como uma grande comunidade de fé, que se espalha. A palavra universal é a mesma palavra católica, né, que vem do latim, essa igreja que se espalha pelo mundo, essa igreja que começou lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus a anuncia e ela ganha a vida em Atos capítulo 2, da qual você e eu fazemos parte nela. Como é que a Bíblia mostra? Quais são os símbolos desta igreja? Então, algumas questões são interessantes. Por exemplo, essa igreja é chamada de corpo de Cristo. Lá em Romanos capítulo 12, vai dizer de que este é um corpo diverso, assim, caracterizado pela diversidade, e que essa diversidade não traz nenhum prejuízo à unidade. Então nós temos orelha, pé, boca, mão, diversidade de dons, diversidade de ministério. É o mesmo que Coríntios, capítulo 12, que é um outro texto que fala dos dons do Espírito Santo, dados à igreja de Cristo, para que edifique a igreja de Cristo. Então, também de que não há na igreja de Cristo um dom melhor do que o outro. Todos os dons no exercício do seu ministério, do seu serviço, da sua ação, eles são iguais, não existe subordinação ou supervalorização, desculpa. Lá em Efésios capítulo 1, vai dizer que todos os membros deste corpo estão subordinados a Cristo, que é o cabeça da igreja. Lá no capítulo 4, Paulo vai dizer que todos crescem e precisam crescer, porque a igreja, nós começamos como pequenos e vamos crescendo, e de que o alvo da igreja é a maturidade. Em capítulo 5, ele diz que essa igreja é feita de um corpo de submissão mútua. Cristo é o Senhor, sujeitai-vos, pois, uns aos outros. Capítulo 5 fala de que a esposa deveria sujeitar o marido, só que você tem que ler o versículo anterior, que diz, sujeitai-vos uns aos outros, né? E lá em Colossenses, Paulo vai dizer que
Cristo coordena o crescimento dessa igreja. Corpo. Uma outra palavra usada na Bíblia para simbolizar a igreja é a ideia de rebanho. Atos capítulo 20, Paulo escreve dizendo aos presbíteros que deveriam cuidar do rebanho que Deus deixou sob os seus cuidados. Então a ideia de rebanho tem a ideia de que é necessário que hajam pastores que protejam essa igreja e que conduzam essa igreja. É o mesmo que Pedro vai dizer lá na primeira carta de Pedro 5, quando ele fala de que os presbíteros, e ele é um presbítero, deveriam apacentar ao rebanho, não por poder, não por força, não por imposição, mas por exemplo, não é? Um outro símbolo da igreja, e eu coloquei 2 aqui, edifício e lavoura. Nós somos chamados de edifício de Deus. O que significa? Significa que Deus é o dono e o edifício ali é construído por Deus, para Deus. E nós somos, aquilo que Pedro vai dizer depois, essas pedras que são alocadas, colocadas na formação desse edifício. Somos também lavouras de Deus. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, dizendo de que se somos lavoura, é Deus quem dá o crescimento à igreja. É óbvio que nós temos que trabalhar, mas não pode sair da nossa mente a percepção de que Deus produz o crescimento na sua igreja. Uma outra figura que é apresentada é a figura de templo. Na figura de templo, a presença de Deus com este povo. Deus está entre nós. Lembra quando o anjo fala para Maria sobre Jesus Cristo, fala Emanuel, Deus conosco. Jesus diz, eis que estou convosco. É óbvio que Deus está comigo, no sentido de que eu sou o templo do Espírito Santo. Mas olha que interessante, Deus está no meio de nós, Ele habita nos louvores, Ele habita na comunhão. Por isso eu não devo deixar a congregação. Por isso que o crente verdadeiro, membro dessa igreja de Cristo, não pode deixar de congregar. Você pode até não estar na estrutura física, mas você não pode deixar de estar junto com seus irmãos, porque você peca contra o corpo de Cristo, não só contra o irmão. Nós somos também chamados lá em 2 Coríntios de uma virgem pura, que aguarda o seu noivo. Não só isso, mas também nós somos chamados de sacerdotes, de raça eleita, nós somos chamados de nação santa, nós somos chamados de candeeiro. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que, como sacerdote, Pedro vai dizer, nós somos um povo enriquecido, fomos abastecidos por Deus para ministrar às pessoas. Nós temos um conteúdo para passar à frente. Nós também somos um povo, nação santa, com uma finalidade. E essa finalidade não é geográfica, essa finalidade não é aqui na terra. Nós não estamos aqui para conquistar o mundo no sentido geográfico, físico. Não, nós estamos aqui para levar Cristo ao mundo. E precisamos entender que, enquanto nação santa, nós estamos nesse contexto de guerra espiritual. Isto é, o mundo é o nosso inimigo, é o inimigo a ser vencido, e a guerra só se vence pela proclamação do Evangelho. Não há outra guerra para a igreja. Mais uma questão, nós somos chamados do candeeiro, o Apocalipse vai falar sobre isso. E o que significa? Significa que nós temos um testemunho, vós sois a luz do mundo, e essa luz do mundo não pode estar escondida. A igreja foi colocada no mundo para estar aberta, no sentido de, como livros de páginas abertas, nós não fomos chamados para ficar escondidos. Muito bem. Agora que você entendeu isso, há duas questões bem legais dentro da teologia, que a gente chama da igreja militante e da igreja triunfante. Onde nós estamos? No presente momento, na presente era, nós somos a igreja militante. Você e eu. O que é a igreja militante? É a igreja que milita, é a igreja que é convocada para essa guerra. E precisamos nos empenhar. Paulo vai dizer que ninguém que se alista neste exército de Cristo, ninguém que é convocado por Ele, se embaraça nos negócios dessa vida. Esta é a igreja militante que está correndo, que está lutando na proclamação do Evangelho. Então,
a igreja tem esse dever moral de levar esta palavra, de sermos testemunhas, de fazermos discípulos, de proclamarmos. Paulo diz, confia a homens que sejam fiéis, que vão confiar a outros. Nós estamos nesta roda que não pode parar. Então, ainda que a gente precise parar para orar, para meditar, e essas práticas são necessárias para a igreja não pode parar só nisso. A igreja precisa orar? Sim. A igreja precisa meditar? Sim. Mas, na mesma medida, a igreja precisa servir, a igreja precisa testemunhar. Quando só um aspecto é destacado, nós temos um problema. Por isso é necessário o exercício dos dons espirituais na igreja, porque os dons espirituais, eles mostram essa diversidade de pessoas que são capazes de, no serviço mútuo, na soma das suas e das minhas habilidades, o corpo funciona com mais perfeição, não é? Então nós temos um ministério muito grande, enquanto estamos militando aqui na terra. Uma outra questão é pensar na igreja triunfante. Até quando nós vamos militar? Até quando estaremos neste campo, nesta jornada? Até o dia de Cristo Jesus. Este dia de Cristo Jesus, e a Bíblia vai dizer sobre a sua vinda, e a sua vinda será pessoal, a sua vinda será literal, a sua vinda será gloriosa e a sua vinda será percebida. Há uma promessa que Cristo faz à igreja de que Ele vem buscar a sua igreja. E a sua igreja o verá. Nós saberemos. Quando será isso? Jesus diz que isso diz respeito ao Pai, a uma ação de Deus, a um tempo oculto à igreja. Mas também a Bíblia vai nos dizer que nesta vinda de Cristo, nós iremos apresentar ao Senhor o fruto do nosso trabalho. E nós seremos galardoados por aquilo que fizemos. O Evangelho há de ser pregado. Neste tempo que antecede, haverá dúvidas quanto à volta de Cristo. Haverá pessoas que serão negligentes. Haverá ministros que serão infiéis. E por que Cristo vem? Cristo vem e a igreja se encontra com o Senhor porque Cristo vem premiar os santos, servo bom e fiel. Ele vem galardoar aqueles que o servem, que usam todo aquele conteúdo que ele deixou nas mãos da igreja militante e fazem isso para a glória de Deus. São vasos de honra para o Senhor. E então ele vem galardoar esses, e ele vem então para restaurar a Israel. Ele vem levar a sua igreja para restaurar. E a Bíblia diz que ele vem julgar as nações, ok? Então, quando nós olhamos para essa igreja militante, a gente olha essa igreja lá no Pentecoste, que começou, nós vemos este momento em que estamos vivendo na era da igreja, e temos os últimos dias, o chamado arrebatamento. Esta é a nossa expectativa. Seremos arrebatados. E o que é o arrebatamento? Senão este ato de Cristo nos tirar. Quando Paulo diz em Tessalonicenses, os mortos em Cristo, veja bem, os mortos em Cristo hão de ressuscitar, e os que estão em Cristo, vivos, serão transformados e estarão no encontro do Senhor nos ares, quando no som da trombeta. A igreja, durante a grande tribulação, onde ela estará? Nós já falamos sobre essas possibilidades teológicas, mas olha que interessante. A igreja aguarda o arrebatamento. Esta é a promessa da igreja. Por que o arrebatamento? Para estar com Cristo no céu, para estar com Cristo nos ares. Então, olha que interessante. Esta é a implicação da igreja triunfante. Lá, a espada, não é, vai ser trocada pelos louros da vitória. Já não há mais as dores, já não há mais o passado. A luta que terminou, a luta que se acaba e a batalha vencida, os santos reinam com Cristo Jesus. Então, deixa eu só terminar mostrando para você um pouco da história, e aí a gente encerra falando do futuro da igreja. A igreja começa lá no Pentecoste, Atos capítulo 2. Nós estamos na era da igreja. Lembra, guarda isso. Por quê? Para mostrar
a glória, a misericórdia, a bondade de Deus. A igreja é uma testemunha ao mundo espiritual, da misericórdia, do poder, da bondade, da grandeza de Deus. Você e eu. Esses últimos dias da igreja, Paulo vai dizer em Timóteo que são dias muito parecidos com aquele que nós estamos vivendo. Olha que interessante. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer assim: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Homens, pela hipocrisia de homens, falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é obra, é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido pela ou com ações de graças. Paulo fala, lá no capítulo, na outra carta de Paulo a Timóteo, ele volta a falar dos últimos tempos. Ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Presta atenção se não está falando dos nossos dias. Haverá homens amantes de si mesmo, você tem que se amar, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe. É estranho isso? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Afasta-te destes homens. Então olha que interessante, este é o tempo da igreja que nós estamos vivendo. O que nos aguarda nesse tempo? A volta de Cristo. A volta de Cristo, o arrebatamento. Então, neste tempo, meus irmãos, quero que você tenha isso muito claro na sua mente. O que o Senhor tem para você e para mim? Ele tem uma promessa de que breve virá. Quando é esse breve virá? Breve. E o arrebatamento da igreja dispara os acontecimentos que nós vamos conversar a partir das próximas aulas, quando falamos de tribulação e voltamos os nossos olhos para o livro de Apocalipse. O arrebatamento da igreja é quando Cristo encontra-se com a sua noiva e vai celebrar aquilo que a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, onde nós estaremos na presença do Senhor. Então, precisamos entender, a igreja durante esse tempo de tribulação, a Bíblia diz algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o tribunal de Cristo, nós já falamos lá no passado, não um tribunal de condenação, todos passaremos pelo tribunal de Cristo, porque seremos aprovados pelas nossas obras, aquilo que fizemos em louvor para a glória de Deus. Teremos as bodas do Cordeiro, conforme diz Apocalipse. E aí então, vamos começar aquela parte que alguns acham mais atribulada, não é? Mais confusa. Semana que vem, eu quero falar um pouco para você sobre a grande tribulação. O que é este momento? E o que ele implica para mim e para você. Mas guarde uma coisa, o que é que nós, como igreja, precisamos entender neste tempo? Meus irmãos, há uma promessa da vinda de Cristo. Quando? Como um ladrão da noite. Nós não sabemos. Prudentes seríamos e seremos se, como a história das virgens, mantermos os nossos recipientes com óleo atentos para a chegada do noivo. Imprudentes seremos se não nos darmos conta disso. Seremos pegos de surpresa. Uma verdade que você e eu precisamos entender é que todo aquele que de fato ama ao Senhor e foi chamado por Ele é prudente. Todo aquele que de fato foi chamado por Cristo há de perseverar. Todo aquele que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro vai entrar na cidade pelas portas. A pergunta é: você foi salvo por Cristo ou você é só um religioso? Você entendeu a fé e o sacrifício dele por você, por mim? Ou apenas você tem uma vivência de igreja? Se é isso, ou se é essa a sua realidade, você tem problemas. Ainda é tempo de você se resolver. Vamos orar, terminando o nosso tempo de aula?
Nosso Pai que estás nos céus, nós damos graças pelas promessas feitas a nós em Cristo Jesus. Promessas de que um dia o Senhor virá para nos resgatar. E teu Filho Jesus, exaltado nos céus, há de nos receber, gente amada e resgatada pelo sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Queremos, nesta esperança, estimularmos, desafiarmos uns aos outros a mantermos e preservarmos e testemunharmos da fé. Peço da graça pelos meus irmãos e por aqueles que têm acompanhado estes momentos de reflexão, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Até a próxima aula.